deixam de ter um entendimento correto da palavra de Deus quando olham um ângulo e uma perspectiva. Às vezes me perguntam, pastor, é para matar ou não é para matar? Porque o Deus que mandou não matar, também mandou que matasse aquele que mata. Vamos separar as coisas. Quando Jesus, ou Deus diz não matarás, ele está falando a cidadãos. O que um cidadão tem que fazer para com o outro. Jesus está dizendo que um cidadão tem que amar outro cidadão. Quando Deus mandou não matar, ele estava dizendo que eu e você, como cidadãos, deveríamos entender, um cidadão não mata outro cidadão. Ponto. Agora, quando um cidadão desrespeita a lei ou o ensino que Cristo nos deu, o que se deve fazer com ele? Aí é assunto do governo. Em Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo diz, não é em vão que a autoridade traz a espada. Ela é ministro de Deus, vingador contra aqueles que praticam o mal. Então Paulo diz em Romanos 13, versículos 3 e 4, queres tu não temer a autoridade? Faz o bem. Se você fizer o mal, não é à toa que ela traz a espada. Ou seja, por que você acha que ela traz a espada? Para fazer uma carícia na pessoa. Deus está dizendo do que o governo fará com os cidadãos que não obedecem. Então nós temos aqui duas coisas diferentes. Um cristão ama outro cristão. Minha responsabilidade é amar cada cidadão e até bandido. Agora, quando o bandido não ama as pessoas, que é a ordem que ele também tem, quando ele mata as pessoas, o governo tem a obrigação de pará-lo. Quando ele se torna uma ameaça para outros cidadãos, ele precisa ser parado. E se ele não puder ser parado com uso de força não letal, a autoridade traz a espada para pará-lo com força letal. Isso é bíblico, e se você não entende isso, você não entende a palavra de Deus. E se não entende, não deveria estar discutindo ela. Nós temos gente que é criança, imatura na fé, tentando dar aula de teologia para todo mundo. Gente, vamos falar sério. Vamos pensar a visão, a cosmovisão, a coisa completa. Então, quando se fala que não dá para subir o Morro do Alemão, combater o tráfico com flores, não dá, como governo. Qual é o nosso papel como cidadão? Subir armado? Não. Qual é o papel do governo? Subir com Bíblia? Não. Então, cada um cumpre o seu papel. Aí as pessoas dizem, você não pode apoiar um cara que apoia a violência. Gente, nós estamos diante de dois candidatos. Eu quero te perguntar, quem apoia a violência? A ala vermelha, marxista, defende a descriminalização das drogas. Você sabe o que isso significa? As drogas são a maior entrada da violência na família e na sociedade. E se você não entende isso, não é só falta de compreensão de sociologia, antropologia, psicologia ou história. É falta de se envolver com as famílias como nós, os líderes, fazemos. O câncer das drogas precisa ser parado e extirpado da nação, porque ele é o maior fomentador da violência. Agora, no mês de setembro, a Folha de São Paulo publicou uma matéria com dados concretos do governo uruguaio, nos mostrando o que aconteceu depois de um ano de descriminalização das drogas lá. A violência cresceu 66% no país. Resultado principal, briga de facções entre traficantes disputando um território de comércio agora legalizado. A descriminalização das drogas significa ampliar uma violência já não só inviável, insuportável na nação. A ala vermelha defende a promoção dessa violência. Quando o Bolsonaro fala de combater a violência que já está instalada com violência, o que é responsabilidade do governo quando se perde o controle, nós começamos, como cristão, repetir, feito papagaio, o discurso que eles, os marxistas, estão tentando colocar na nossa cabeça, de que esse tipo de gente é intolerante, de que esse tipo de gente incita o ódio. Gente, que ódio. Será que você entende a dor das famílias dos policiais que estão sendo mortos o tempo todo, de uma forma especial no Rio de Janeiro? Agora, como que bandido tem direito e polícia não? Como que cidadão de bem não tem direito e a pessoa que está o tempo todo quebrando essas leis tem direitos? Me explique essa diferença, porque nós precisamos defender o direito deles, desde que não vá além dos nossos. Nós precisamos amar o próximo como a gente se ama. Nós temos um câncer chamado violência, que começa principalmente nas drogas, que precisa ser combatido. E temos dois partidos, um defendendo o aumento dessa violência e desse problema, um falando contra. E você acha que ser cristão é a linguagem de paz e amor? Meu amigo, deixa eu dizer, isso é a linguagem hippie. Não tem nada a ver com o cristianismo.
Você precisa entender a seriedade do momento. Então, não estou defendendo a pessoa, mas um discurso de combate à violência, com violência, infelizmente, é necessário. Quais são nossas opções? Eu, particularmente, quando falo da questão do armamento, entendo que eu deveria ser uma pessoa que não precisa me preocupar com isso e o governo deveria me defender. O governo não está conseguindo cumprir o seu papel. O bandido está armado, não está desarmado. Então o governo vai ter que chegar ao ponto onde ele vai desarmar o bandido, às vezes com o uso de força letal. Onde que isso é antibíblico? Então vamos parar de repetir esse discurso. Aí a pessoa pega uma fala antiga de um Bolsonaro, falando sobre controle de natalidade, e muda isso para dizer que ele é contra a criança. Meu amigo, preste atenção. Um cara que diz, a gente não deveria gerar filho de forma irresponsável, pensando no futuro dele, comprometido num quadro de miséria, está preocupado com as crianças, não está falando contra. Agora, e quem defende o aborto? Que é o que a ala vermelha está fazendo. Infanticidas, assassinos de gente inocente. Esses estão falando a favor da criança. Pelo amor de Deus, é isso que você, cristão, está se permitindo acreditar? Quem é contra a criança? Aí as pessoas se posicionam. Não, ele tem uma linguagem que incita o ódio. O ódio de quem? De quem ele está combatendo? Quando o cara fala contra a corrupção, quando ele está falando contra esse câncer, as pessoas tentam dizer que ele tem uma fala valorizando o salário que ele ganha. O camarada que depois de 27 anos de vida pública, ninguém está conseguindo arrancar coisas sobre a forma como conduzia a vida financeira dele. E diz que ele viveu de um salário de luxo de um político. Tá, agora me diz o que essa turma do PT, cuja maior cúpula está na cadeia, fez. Não só aceitou o seu salário todo, nunca lutou para baixá-lo, pelo contrário, para aumentá-lo, e não satisfeito com isso, saqueou bilhões do fundo público para eles. Então a opção de um cara que falou a favor do salário é esse, que além do salário rouba. Você realmente consegue acreditar nisso? E deixar que digam para você que não é cristão fazer a escolha correta? Me desculpa, gente, está na hora da gente acordar. O PT tem que ser parado. Aí as pessoas combatendo, tem outras opções, se elas existiam antes, não existem mais. Outros candidatos, que não vejo neles, não é só viabilidade de ganhar, de sustentar um discurso, sustentar algo na prática, porque se mostram contraditórios. São pessoas que diante de um grupo tem um comportamento, diante tem outro. Eu não acredito que sejam opções. A questão é o seguinte, nós estamos agora, nessa reta final, diante de duas, seja no primeiro ou no segundo turno. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. Eu não aceito que o nosso Brasil continue na mão de gente que não fez nada para melhorá-lo, que demonstrou não só a sua incapacidade de fazer isso de forma administrativa, mas nos enganando, que continua com um discurso mentiroso. Eu sou a favor de uma mudança, nem que a gente precisa de outra daqui a 4 anos. Você pode lá na frente dizer que eu errei em algumas coisas da minha fala, porque não dá para prever o futuro nem o comportamento das pessoas. Algo que ninguém vai poder me acusar. Eu não quis ficar calado numa hora tão crucial. E não me diga para você que um cristão não deve ter um posicionamento como cidadão da terra. Nós temos outros ensinos bíblicos a respeito disso. Você pode se informar melhor. O que é ser ao mesmo tempo um cidadão do céu, também um cidadão da terra. Alguém que se levanta para fazer diferença, para ser sal, para ser luz, não só com a oração. Eu acabei de sair do maior jejum da minha vida, lutando em oração por essa nação. Eu sei a minha responsabilidade de orar, mas eu sei que Deus não me chamou para fazer isso só de joelhos. Eu também quero fazer um apelo ao seu coração. Vamos parar um governo que foi eleito em 2002, foi eleito em 2006, foi eleito em 2010, foi eleito em 2014 e não fez nada do que prometeu. Aliás, agora a promessa é outra. Antes é o que faria, já que não fizeram, agora é o que vão fazer e estão centralizando promessas num único grupo, que sabe que estão reproduzindo o barulho deles. Gente, vamos acordar, é hora de mudança, é hora de abundância. Vamos para as urnas. Se der segundo turno, vamos repetir e ainda intensificar o que nós estamos falando aqui. É hora de parar. Esse câncer é chamado tentativa de implementação de marxismo ou suas vertentes e adaptações no Brasil. É hora de arrancar um governo que se mostrou e provou incompetente, inclusive depois do que eles chamam de golpe ou impeachment, porque quem está continuando é o aliado deles, que foi o parceiro durante todos esses anos, é quem era para continuar exatamente a forma de pensar e trabalhar. Vamos tirar eles, a possibilidade de qualquer pessoa parecida com eles desse páreo e dessa disputa. Eu falo isso
com toda a paz no meu coração, olhando para a palavra de Deus, entendendo que um cristão não apenas pode, deveria votar em Bolsonaro, não porque concorda com a pessoa, porque é a opção para parar a continuidade de uma situação que se repete. As opções são ou escolher, ou omitir fazer a sua escolha, que também é uma escolha. Então escolha direito. Eu não apenas estou dizendo que minha escolha é o pacote Bolsonaro. Eu estou dizendo que eu acredito que é a única e melhor escolha que você deveria fazer. Há muitos assuntos que podem ser discutidos. Nós podemos entrar naquilo que ele fala a favor, naquilo que ele fala contra. Nós podemos tentar analisar a perspectiva cristã, e eu não quero fazer isso num único vídeo. Eu apelo, em primeiro lugar, naquilo que nós não temos tempo, nem o propósito de explicar aqui e agora, que você me dê o voto de confiança, para talvez poder explicar isso em etapas se for necessário. Mas não me julgue, não julgue minha história. São 25 anos de ministério pastoral, uma história de integridade. São quase 30 anos pregando a palavra de Deus. E qualquer um que me acompanha, ou pode seguir e acompanhar a minha história, vai descobrir que eu sou sério com Deus, que eu não sou partidário. Eu estou fazendo o que estou fazendo, debaixo de oração, debaixo de um consenso com a maior parte das lideranças do Brasil, que são unânimes. Então, por favor, se você não consegue concordar, pelo menos nos respeite. Pelo menos pare de tentar nos ofender. Pare de tentar nos atacar, porque sem que você perceba, você provavelmente está sendo manipulado para reproduzir pensamentos que nem são seus, ou nem se justificam. Muito temor com aquilo que você fala, porque daqui a pouco as eleições acabam e você precisa continuar se relacionando com as pessoas com quem você ataca. Nós não estamos aqui atacando pessoas, estamos atacando ideias. E precisamos aprender a conviver de forma pacífica e respeitosa com as mesmas pessoas que discordam de nós. Por favor, lembre-se disso também. Que Deus te abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós e da nossa nação.